Bom, gente, boa tarde. Léo, obrigado pela sua explicação. Vou usar bastante dela aqui. Beleza? Bom, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre sinalização horizontal e vertical. Eu vou dar uma entradinha na parte de pórticos e suportes aqui. A gente vai falar um pouquinho mais do que o Léo estava falando. Vamos tentar tirar algumas informações da palestra dele e colocar outras aqui para a gente entender um pouco como funciona isso aí. Bom, esse aqui sou eu. Não vou ficar falando de mim, não, porque está até olhando já. Depois eu tiro a foto e deixo com vocês lá, tá tranquilo. Brincadeirinhas à parte. Depois. Pode deixar no chão, pode deixar. Patente. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre sinalização horizontal e microesferas de vidro. O Léo estava falando agora aqui sobre elementos cerâmicos que têm basicamente a mesma função da microesferas de vidro. Vocês sabem o que é microesfera de vidro e para que elas servem? Eu sou um pouco mais dinâmico, vou acabar usando assim perguntas para vocês. Então, o que é uma microesfera de vidro? Quem se arrisca a dizer aí? Eu deixei uma na mão de vocês aí. Não é gude, é vidro. Então, microesfera de vidro nada mais é do que... a esfera de vidro nada mais é do que uma bolinha de vidro dessa, maior do que 1 milímetro. Agora, aqui a gente vai dividir um pouquinho o produto que vocês viram anteriormente para o produto que a gente vai falar agora, tá bom? Então, o Léo estava aqui explicando para vocês. Você lembra do tamanho que era o produto dele? 1,6 o quê? Milímetros, né? Então, aqui eu já elimino aquele cara do microesferas de vidro. Ele não é classificado como microesfera de vidro, tá? Porque ele é maior do que... Opa, estou tocando aqui, tá? E microesfera de vidro é tudo aquilo que é menor do que 1 milímetro, tá? Então, a norma brasileira hoje, a NBR 16184, ela diz claramente que nós temos esferas e microesferas. Então, para ficar claro para vocês, esfera maior, microesfera menor do que 1 milímetro. A gente vai começar a entender o porquê que tem essa grande diferença. Bom, e para que ela serve? Alguém arrisca aí? Vocês acabaram de ver a apresentação do Léo aqui, cara. Para que ela serve? Retrorefletir. Retrorefletir é a diferença de refletir, né? O que reflete é o espelho. Vou mostrar aqui para vocês do que a gente está falando. Então, por exemplo, microesfera de vidro, ela tem um fenômeno chamado retroreflexão, reflexão e reflexão difusa. A retroreflexão, ela funciona basicamente assim. Então, a gente já viu que a gente vai colocar a tinta, a microesfera vai em cima da tinta, e aquela luz tem que voltar para o olho das pessoas. Tá, o Léo explicou aqui para você, a gente colocou umas setinhas aqui para vocês verem, mas, na prática, como que isso funciona? Cada microesfera de vidro tem um negócio chamado refração. A gente vai falar mais para frente, mas só para vocês entenderem como funciona. Quando vocês têm um ambiente com água, por exemplo, o aquário dos peixinhos lá, vocês já perceberam que quando vocês colocam alguma coisa em cima aqui, da hora que você olha embaixo, ele está em outra posição? Aquilo chama refração. O que é refração? Refração é o poder que o ambiente, seja ele qual for, tem de reduzir, de frear a velocidade da luz. A gente está falando de luz, né? Luz que vai, luz que volta, certo? Ambientes. Então, nós temos vários ambientes, né? Então, a gente tem a luz emitida pelo veículo. Aí ela bate lá na microesfera. A microesfera ela rebate lá e volta para algum lugar. Então, ela saiu do ar, entrou no vidro, saiu do vidro e voltou para o ar, certo? Então, ela entrou em pelo menos 2 ambientes diferentes. A refração de 1,5, que é o normal utilizado nas microesferas de vidro, tipo soda cal, existem microesferas com composição química diferente, tá? Aí são microesferas de índice de refração de 1,9, a gente não vai falar delas aqui, não, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, a luz vai sair do carro, bater na microesfera e voltar. Como funciona isso na prática? Posso mostrar para vocês? Funciona mais ou menos assim, ó. Então, eu tenho uma luz aqui,
Só que ela não é uma luz igual a gente está vendo aqui do carro, né? Está vendo a luz do carro? É uma luz cônica. Então, ela sai pequenininha e fica grandona, certo? Igual a lanterna do nosso celular. Eu tenho uma lanterninha aqui, mas ela tá bem fraquinha. Só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo que ela está grandona lá? Mas ela está saindo de um ponto pequeno, tá vendo? Ó? Um ponto pequeno, ela vai ficando maior. Então, ela está saindo em formato cônico. Eu vou fazer a demonstração aqui, que é um pouco mais difícil, mas eu vou fazer de uma luz reta, sem formato cônico. Ela sai daqui e chega lá na mesma medida. Eu coloquei aqui em cima, para vocês, legal, obrigado. Uma microesfera gigante, para a gente poder dar uma olhada, para ver se vocês conseguem entender como que funciona esse fenômeno de retroreflexão. Tá? Então, eu vou jogar a luz aqui dela, tá vendo? Está batendo lá na parede. Eu vou jogar a luz dela. E aí vocês percebam, eu sei que vocês vão ficar olhando lá, mas tentem olhar um pouquinho em mim, porque a luz tem que ir lá e voltar no mesmo ponto de origem, tá bom? Dá uma olhadinha para ver como é que funciona. Vou tentar jogar reto aqui para eu voltar. Ó, então eu vou jogar lá na microesfera. Ó. Vocês conseguem ver o ponto onde ela... Vai ser difícil eu colocar porque ela é reta, para ela voltar certinho em mim. Mas em algum momento você vai ver ela em cima de mim aqui, ó. Tá vendo ela voltando? Ó. Só que aqui na microesfera você vê que ela, ó, vou colocar ela aqui atrás, que ela passaria reto. Se você olhar aqui, ó, você consegue ver que ela muda de direção? Conseguiu ver? Então, aqui a gente está mandando um laser. Aqui a gente está mandando um laser, tá vendo? Então ela está mudando de direção, só para ficar mais claro para vocês. Então é isso que vai acontecer conforme esse desenho que a gente mostrou. Então, ó, ele vai sair daqui, vai bater na microesfera, ela vai reduzir a velocidade. Alguém lembra aqui qual que é a velocidade da luz? Quilômetros por segundo ao quadrado ainda. É rápido, né? Então é o seguinte, ó. Então a luz vai sair daqui do carro, vai bater aqui. Então ela está numa velocidade aqui de 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado. Chega aqui, ela reduz. Então ela muda de direção, tá vendo? Ó, ela bateu aqui, ela mudou de direção, tá? Mudou de direção, ela foi bater lá no fundo da microesfera. O que tem no fundo da microesfera quando ela já está implantada na pista? Tinta. E a tinta tem um elemento químico que faz ela acender mais, né? A Alê falou de elemento químico aqui para vocês? Falou, né? Então, ela vai bater lá e voltar. Então, este fenômeno de retroreflexão é sempre o que a gente busca. Então, para ficar bem redondinho aqui para a gente, ó, bate na bolinha, que é a microesfera, e volta. Só que ela só faz isso quando aqui for bem bolinha. Tá? Quanto mais redondinho, quanto mais redondez, ou quanto mais esfericidade tiver o produto, maior vai ser o seu retorno de luz. Ok até aqui? Fenômeno de retrorefletividade? Beleza. Tem um outro exemplo aqui, ó. Quer falar de retrorefletividade? Por exemplo, ó, isso aqui, ó. Você pode segurar aqui, ô Ranieri, lá no fundo, em qualquer outro lugar. Ó, então, aqui, ó, a gente tem um outro objeto. Marlu vai falar sobre isso, mas eu já posso adiantar para você, né, Marlu? Tá bom, né? Então, por exemplo, aquela é uma placa retrorefletiva, certo? Ali vai ficar mais fácil de vocês verem. Aqui eu tive que acertar certinho a bolinha. Então, eu vou jogar essa luz lá na placa, em qualquer posição dela, e ela vai voltar aqui em mim, tá bom? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Veja, não precisa olhar ela, não. Olha em mim aqui, que ela vai voltar aqui. Ó. Eu só vou colocar mais para baixo, senão ela vai pegar no meu rosto. Ó, tá vendo? Isso é retrorefletividade. Então, a luz ela tem que voltar aqui na minha mão, porque é o ponto de origem. Legal, obrigado. Retrorefletividade com luz cônica é assim, ó. A luz sai daqui e o centro da luz é sempre o lado o ponto mais forte, não é? Olha aqui, ó. O ponto mais forte não está no centro aqui, ó. O ponto mais forte de luz está sempre no centro. As bordas são mais fracas. Então, quanto mais longe do centro, menor a luz. Ok? Até aqui? Beleza. Então, o farol do carro está jogando a luz lá para cima, que não está pegando na microesfera, e está jogando aqui para baixo. O que pega aqui embaixo? Só um percentual da luz que foi emitida pelo veículo, certo? Quando ela volta, se você ver o desenho aqui, ó, presta atenção aqui, ó, ela volta também em formato de cone.
também volta um percentual daquilo que foi lançado, certo? Só que ele volta para onde? O processo de retroreflexão, a luz volta para o ponto de origem. Aonde é o ponto de origem? Farol. Aonde está o seu rosto? Acima. Então, você está aqui e o farol do carro está aqui, né? Nessa direção. Então, o que volta aqui é o centro e o seu rosto está vendo um pouco. Então, assim, ó, ela vai, perde um pouco, ela volta, perde um pouco, e você ainda perde um pouco porque está fora do centro da luz. Isso, eu vou falar. Isso, eu vou falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, ó, quanto mais longe você tiver do ponto de origem, menos luz volta para você. Então, quando a gente fala de qualidade, o produto tem que ser redondinho, sabe aquele assim, tá bom, esse aí tá tranquilo. Pensa que a luz vai perder para ir, vai perder para voltar, vai perder para não sei o que lá, e o que vai acontecer com esse cara? Ele vai enxergar menos. O ponto de origem de luz está no joelho. Só que um caminhoneiro, aonde está o ponto de luz? Lá no pé. Porque, né, ele está lá, a luz está lá embaixo. Então, você imagina o quanto ele perde de luz. Então, quando você ouvir um caminhoneiro falar assim, eu não vi, ele não viu mesmo. Então, por isso, quanto mais qualidade você der para aquela informação que está no chão, seja uma legenda, seja uma linha tracejada, qualquer que seja, quanto maior a qualidade, maior a visibilidade, maior segurança. Tá? Então, assim, a gente todo o tempo vai falar de segurança, segurança e visibilidade. Segurança e visibilidade. Tinha um cara que falava nas apresentações dele que a gente era vendedor de luz, né? Que a gente vende luz. E é isso, a gente vende luz. Só que você precisa mandar a luz para ela, né? A gente não manda a luz. Quer dizer, a gente aqui da ICD não manda a luz, a gente manda a microesfera, a luz é vocês mesmos que mandam. Então, nós temos outro tipo de fenômeno que se chama especular. O que é reflexão especular? A luz é emanada a um ponto e ela sai daquele ponto no mesmo ângulo que ela entrou. Tipo um espelho. Então, quando você tiver um espelho aqui, quando você está olhando aqui, a luz vai bater aqui e vai ir na mesma direção. Quer ver mais ou menos como funciona? Eu tenho um espelhinho jogado no chão aqui, que a nossa amiga Renata me emprestou, e eu vou colocar aqui uma luz nele. Então, assim, a luz vai bater nele e vai ter que sair na mesma intensidade ou no mesmo ângulo que ela entrou. Vamos ver se funciona assim. Deixa eu ir mais de perto aqui. Ó, então, ó, presta atenção lá no teto, ó. Ó, na parede. E quanto mais eu vou chegando perto dela, ó, igual o ângulo de entrada é o ângulo de saída, tá vendo? Então, se eu aumentar o ângulo de entrada, aumenta o ângulo de saída lá, ó, tá vendo? Ó? Ele vai cada vez mais baixando. E quanto mais eu vou chegando perto, mais ele vai dando um ângulo de saída igual. É isso que a gente quer na nossa sinalização? Não. Quem que vai me dar uma reflexão especular? Microesfera ovoide, deformada, torta, ou seja, não regular. Então, lembre sempre assim, ó, quanto mais redondinha, mais ela retorna. Tá? Então, a gente não quer o especular, porque isso aqui é luz que a gente não quer. Porque ela vai bater aqui e vai embora, a gente vai perder ela. Beleza? Especular. E temos um terceiro fenômeno, que chama-se reflexão difusa. Normalmente em algum lugar poroso ou alguma coisa assim, que ela não entra e sai no mesmo ângulo. Ela entra num ângulo e sai em qualquer lado. Então, por exemplo, um caco, um caquinho de vidro. Ai, o caquinho de vidro reflete. Sim, ele reflete, não retroreflete. Então, você vai jogar a luz nele e ele vai para qualquer lugar que não seja o seu ponto de interesse. Então, este cara a gente não quer. Então, quando a gente fala de qualidade, este cara nós não queremos. Então, este cara, pela norma, tem uma quantidade de materiais que podem, se eu não me engano, acho que é 1 a 3% só, né? Conforme a norma de produtos irregulares. Tá bom? Então, beleza? Retroreflexão, reflexão difusa e especular. Então, vamos lá. Como que a gente faz para obter uma retrorefletividade boa, de qualidade? O que a gente tem que ter, em primeiro lugar? Microesferas redondinhas. Então, quanto mais redondinha ela for,
mais retrorefletividade nós teremos. Só que é o seguinte, a gente precisa que este material fique lá por bastante tempo. Vocês de concessionário, o que seria bom para vocês numa pintura? Quanto tempo ela teria que durar? 30 anos. Coisa boa, não? Uma vez no contrato só, né? Ó, coisa boa. Não, então assim, ó, quanto mais longeva ela for, melhor é para todo mundo. Mas não é uma questão financeira. Aqui a gente está falando de uma questão de segurança. Então, quanto mais tempo ela ficar ali brilhando aos nossos olhos, mais segurança, em tese, nós temos, ok? Então, quanto mais tempo elas permanecerem no local, mais tempo nós vamos ter de retrorefletividade. Só que, diferente do elemento cerâmico, isso aqui são microesferas que estão desenhar aqui mais ou menos. Ó, então, isso aqui é o pavimento. É só uma arte, tá, gente? Tá em tamanhos totalmente alheios, né? É só para a gente entender. Então, aqui, ó, então a gente tem o pavimento, a gente tem a camada de tinta e a gente tem as microesferas. Está vendo que elas têm tamanhos diferentes, porque as microesferas são vendidas por faixas granulométricas, tá? Então, a microesfera tipo 1A, 1B, 2A, 2C, 2D, 2E, cada uma tem uma faixa granulométrica diferente e você precisa conhecer para melhor você trazer o resultado lá na sua pintura. Mas, independente do tamanho que ela for, o que a gente precisa? Que ela fique ancorada. Diferente do elemento cerâmico, que ela precisava de uma ancoragem de quantos por cento? 50%. Aqui nós precisamos de uma ancoragem maior do que 50%. Por quê? Para permanecer mais tempo. Mas o porquê que ela precisa ser mais do que 50%? Isso, mas vamos lá, ó, porque é o seguinte, ó, a microesfera, qual que é a maior parte, a parte maior da microesfera? O seu centro, né? O centro é a parte mais larga dela. Isso, maior diâmetro. Então, para baixo é menor, para cima é menor. Então, se você conseguir fazer com que ela fique 60% ancorada, quer dizer que essa tinta vai segurar ela aqui. Porque se a tinta só fizer uma panelinha para ela ficar, em qualquer momento ela vai desgrudar e vai embora. Se você tem 60% de ancoragem, ela fechou aqui em cima e travou a microesfera. Tem umas fotinhas que eu vou mostrar para você. Então, lembrando sempre, e agora a gente vai entrar no ponto crucial, porque o que acontece? A maior parte da microesfera ancorada faz com que ela fique presa durante mais tempo. Mas quem que vai prender essa microesfera lá? A tinta. E quando a gente fala em tinta, a gente também fala em qualidade. Então, o que faz a qualidade da tinta ser diferente? Os seus elementos químicos, principalmente resina. Então, o que deixa a tinta mais cara ou mais barata, normalmente, é a resina. E o que faz o contato deste cara com a tinta é a resina. Então, quanto melhor for a resina, mais tempo ele vai ficar ancorado. Então, aqui, nós temos dois tipos. Então, ela não pode ficar nem para dentro, totalmente, porque ela está apagada, está dentro da tinta, e nem para fora demais, porque ela vai sair daqui em pouco tempo. Então, a melhor tipo de ancoragem é 60%. Só que é o seguinte, por que eu falei para vocês que a gente precisa conhecer a granulometria das microesferas? Porque a microesfera, ela pode ir de 180 microns até 1000 microns, certo? Até 1000 microns. Para você atingir 60% de ancoragem, por exemplo, um exemplo claro aqui, uma microesfera de 800 microns. Para você atingir o ponto de ancoragem, quanto que tem que ter a sua faixa de tinta? Vou mudar um pouco para ficar mais fácil. Eu tenho uma bolinha de 1 milímetro, 1000 microns, e eu preciso ancorar 60%. Então, eu preciso ter uma parede de 600, certo? De 0,6. Se eu tiver uma parede de 0,5 ou 0,4, o que vai acontecer com a microesfera? Rapidamente ela vai embora. Então, por que é importante o processo de você entender a
disposição e a profundidade da tinta. Não adianta nada você ter uma tinta maravilhosa, uma microesfera maravilhosa, se a sua espessura for diferente daquilo que você precisa. Ok? A microesfera simplesmente vai embora, não tem como se segurar lá. Tá? Então, assim, por que eu uso 2A? Por que eu uso 2C? Por que não sei o que lá? É porque ela reflete mais. Não adianta se você não souber como fazer ela ficar lá. Beleza? Então, aqui, ó, 2 exemplinhos claros. Então, um exemplinho certo e um errado. Na sequência, eu tenho aqui de novo o que acontece quando a gente faz uma ancoragem equivocada, né? Com menor tamanho, alguma coisa. Essas cavidades aqui, ó, quando as microesferas vão embora, o que preenche aqui? Sujeira, né? A sujidade da rodovia. Se for preto, se for marrom, por conta da terra, ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer coisa que o caminhão pode passar lá, ele vai deixar esse aqui mais escuro. Então, vai trazer um aspecto ruim para a sinalização e não vai retrorefletir. Aqui, ó, deixa eu ver só se eu tenho essa foto aqui para vocês. Espera aí. Eu vou falar do tratamento superficial, mas eu vou direto aqui na imagem. Ó, então, aqui a gente tem uma imagem microscópica aqui, porque as microesferas têm tratamentos químicos. Certo? Para vocês? Não é novidade. Que tem tratamento químico. Para que serve o tratamento químico? Isso aqui é vidro, cara. Isso aqui é vidro só da cal. Ele é liso, a porosidade dele é bem pequena. Para alguma coisa agarrar ele, segurar ele, você precisa agir quimicamente. Ou você tem o abalroamento lá dele, ou você tem alguma coisa química para ajudar aquilo a ficar. Então, as maiores microesferas hoje são revestidas com silano. É isso aí mesmo, com silano, exato. Por que com silano? Porque, como ela é maior, ela precisa agir com a tinta. Então, isso aqui, ó, é resina da tinta e ela está recoberta com silano. O silano é um primer, é um promotor de aderência. Ele que vai segurar. Eles pegam as mãozinhas ali da tinta e ficam grudadinho aqui, tá? Esse aqui é o mais prático. Ó, polímeros ruins, o que acontece? Assim que a tinta seca, ele encolhe, e é natural, ele vai recolher. Então, primeiramente, ele estava agarrado na microesfera, e, de repente, ele encolheu. Quando ele encolheu, o que ele fez com a microesfera? Soltou a mão dela. Tá? Soltou a mão. Então, a primeira vez que passar um caminhão, um carro, qualquer coisa do tipo, ela vai embora. E é isso que a gente não precisa para as microesferas. Aqui tem imagens, ó, da real, né? Então, isso aqui é real também, só que é bem microscópico, isso aqui é mais fácil da gente identificar. Então, aqui a gente tem microesferas de tamanhos diferentes, tá vendo? Porque tem que ser assim. Porque quando a gente aplica normalmente em dupla aspersão. Então, a microesfera é composta, cada tipo de microesfera é composta por 3 ou 4 ou 5 faixas granulométricas. Nada mais é que tamanhos diferentes. Então, tem bolinhas pequenininhas e bolinhas maiores, desde que não sejam maiores do que 1 milímetro. Belezinha? Aqui são as regras... Deixa eu só acender aqui. Aqui são as medições de retrorefletividade. Então, como é que eu vou saber que a minha pintura está de acordo com aquilo que eu necessito? Através de um equipamento que mede a retrorefletividade, conforme as normas ABNT NBR 16307, para ângulos de 30 metros, que não são normalmente aplicados no Brasil, embora possam ser, tá? Se você quiser, você pode usar, porque existe uma norma para isso. Mas aqui a gente usa 15 metros, porque a gente é diferentão mesmo. O mundo pede alguma coisa e a gente faz diferente, né? A gente é diferentão. Vai mudar alguma coisa? No final das contas, não. Se a pintura estiver boa, não. Mas os números medidos, obviamente, são diferentes, porque são ângulos de entrada e ângulos de observação bem diferentes, tá? Mas o resultado final, se ela está de acordo ou não, é o mesmo, ok? Então, só brevemente para falar delas aqui para vocês. E falando um pouquinho de aplicação, vocês já conhecem, um caminhão, dupla aspersão, uma pistola de tinta, 2 pistolas de microesfera. Aqui, na prática, então, uma pistola de tinta e uma pistola de microesfera. Como eu estou aqui falando para a galera que já pinta isso aqui há muito tempo, então, sempre assim, ó, tinta, aí aqui nessa primeira pistola a gente tem a microesfera bem fininha e atrás a gente tem a bem grossa, não é?
Não é? Como que é, então? É ao contrário? Por que é ao contrário? Eu fiquei chateado de você falar não sei. O Léo falou aqui para vocês. Porque as menores vêm recobrindo os espaços vazios. Então, as grandes se põem lá no lugarzinho delas e as pequenininhas vêm recompondo todo o lugar vazio. Ok? Isso não pode mudar, tá, gente? Se você colocar a menor na frente, na hora que você jogar as grandes, elas vão bater na cabeça da microsfera e vão pular longe. Fala aqui para o pessoal da internet. Tá. Olha só. Vou aproveitar, desculpa eu te interromper um pouquinho. Porque é o seguinte, você depende muito aí da viscosidade da tinta. Se você tiver uma viscosidade baixa, você tem que aumentar a distância das pistolas de esfera. Se você tiver uma viscosidade alta, você tem que aproximar. Como é que eu sei que a viscosidade está alta ou está baixa? No campo. Eu tenho que prestar atenção e quem está acostumado não precisa fazer nenhuma medição absurda. É só ele ver se está fluindo bem na pistola, né? E se ele precisa diluir mais ou menos. Se ele precisa bater mais ou bater menos. E o grande problema de diluição da tinta é que as pessoas, os operadores, eles têm o hábito de colocar mais solvente lá dentro da tinta, quando a tinta é a base de solvente, ou água. Não é isso que faz. Você tem que colocar, no máximo, lá 5% de solvente, se a tinta tem mais de 2 ou 3 meses armazenada, e aí você bate, como a gente chama vulgarmente, o máximo que você puder, no tambor lá da máquina, para que você tenha uma tinta bem homogeneizada. Aí você vai ter uma boa aplicação, e aí você vai ter uma boa ancoragem. Isso no olhômetro, né? Sem você precisar de nenhum equipamento auxiliar. O ideal mesmo, evidentemente, é você fazer esse teste e ter um retrorefletômetro medindo. Logo que, ali com meia hora atrás, que ele enxugou, você dá uma medida para você ver qual é que está o nível de ancoragem, né? Mas, como poucas equipes vão ter isso, evidentemente dá para fazer dessa maneira. Só isso. Obrigado. Então, outra maneira de vocês prestarem um pouco atenção é na ancoragem, né? Quando você vê que ela está bem superficial, talvez a viscosidade da tinta esteja muito alta. Vocês já ouviram alguém falar de um tipo de microsfera chamado drop-on? E algumas pessoas ainda falam assim, eu vendo microsferas drop-on. O que é drop-on? Em inglês, drop-on é cair, queda livre, sem pressão. Porque se você jogar pressão, ela pode afundar na tinta, tá? Então, também não se deixe levar por termos em inglês que o cara quer te apresentar, mas também não sabe. Quem fabrica sabe do que está falando, tá? Então, microesferas tipo drop-on é qualquer uma. Qualquer uma é drop-on. Basta ela cair, tá? Então, que fique claro isso aqui para vocês. Vou mostrar um videozinho aqui, ó, bem reduzidinho para vocês. Eu não sei se aqui dá para dar o play. Você consegue dar o play por aí? Então, isso aqui é uma aplicação que eu fiz, acho que é em Ribeirão Preto. Aplicação normal, tá? É só estar em câmera lenta aqui, só para a gente poder verificar como que é. É aplicação de base d'água com caminhão normal e microesferas tipo 2A e 2C. Tá? Nada diferente, só para a gente ver. Vocês conseguem enxergar que as quantidades de microesferas são diferentes. Todo mundo já sabe que a gente tem que colocar uma certa quantidade diferente. Como que vocês sabem quanto que está caindo em cada pistola? Isso. Como que calibra a pistola? Sim, mas como? Como? Copo, um saquinho plástico. Isso, matou, é isso. Simples, gente, uma balancinha de R$20. E um saquinho plástico, um copinho plástico. A norma ABNT, ela já te dá uma tabela de velocidade de veículos, de quanto vai cair por segundos. Dá para fazer isso todos os dias antes de pintar. Aliás, deveríamos fazer isso, tá? Esses dias atrás, a gente foi visitar um cliente e a gente estava ensinando, calibrar e tal. E eu perguntei, como é que você calibra, como é que você mede? Ele falou, não, chegando no final do dia, eu vi quanto que eu pintei, quanto que eu usei, faço 9 fora, é isso.
cara, aí a gente tem um problema, né? Não é um problema de grana, né? Porque está jogando dinheiro fora, né? Porque se deu tudo certo, tá bom. Mas se ele errou no começo até o fim do dia, imagina? É uma loucura isso. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Microesfera de vidro, cara, eu poderia falar durante muitas horas aqui para vocês, mas eu queria mostrar para vocês apenas que é um produto simples. É uma bolinha de vidro, eu entreguei para vocês. Essa daí, aquela pequenininha, é a mesma coisa. Essa daí só é maior, tá? Então, microesfera de vidro é simples. Vidro, soda cal, em formato de bolinha. Aí vem uma série de informações que a gente precisa mudar. Então, falando de qualidade, quanto mais bolinha, quanto mais redondinha, mais qualidade ela tem. Quanto mais caco, mais material ovoide, né, a retrorefletividade vai para outro lugar, difusa e tal, e a gente perde aquela que a gente não quer. Beleza até aqui? Então, vou te mostrar um videozinho agora, só para vocês verem como que ela funciona. Na verdade, não é nem um vídeo, isso aqui é uma animação, tá? Você pode mandar bala aí? Então, isso aqui é uma animação, que aí ele vai mostrar aproximadamente como é que funciona a ancoragem delas. Claramente os tamanhos, né? Para vocês verem que os tamanhos são diferentes. Dois motivos pelos quais a gente não pode jogar com pressão, tá? Primeiro, se você jogar com pressão de cima para baixo, as menores afundam. Segundo, se você jogar ela para trás, ela pode rolar na tinta e se sujar. Aí ela não vai retrorefletir, ok? Distribuição de microesferas pequenas e grandes, proporcionalmente. Ancoragem e a luz retornando ao ponto de origem. Isso aí, gostaram? Deu para entender direitinho? Então, a ideia de qualidade de produtos é que você tenha um produto bem homogêneo. Tá? Então, terminando aqui para falar um pouquinho de microesfera de vidro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre taxas, que é o mesmo sentido, um é complemento do outro, né? O que são taxas refletivas? A gente fala eu deixei bem entre aspas ali, que a gente fala de taxa refletiva, né? O que a gente não quer é que ela reflita, né? O que a gente quer é que ela retroreflita, né? Então, são taxas retrorefletivas, tá, gente? É que a gente fala refletivas para ficar mais fácil, mas a gente tem que entender que são retro. É igual película. A placa é uma placa refletiva, não é? Placa refletiva é o espelho que tem lá no banheiro. Aquilo lá é uma película refletiva, tá? Esse não tem nada a ver com retro. Só se você estiver muito na frente assim e bater ela voltar. Pelo contrário, não. Tá? Então, são dispositivos auxiliares que estão dentro da categoria de sinalização horizontal. Sua composição é formada por corpo, elemento de lente, refletivo e pino de fixação. Sua aplicação é feita diretamente ao pavimento, assim reforçadas as demarcações das faixas. Qual que é o significado da taxa? Para que ela existe? Por que essa bendita está lá na pista? Qual é a função dela? Só tem uma. Só tem uma. Retrorefletir, claro. Mas ela só tem uma função. A função da taxa é retrorefletir a luz dos veículos durante o período noturno, durante a chuva. Ela não tem outra função. Ah, ela trabalha no seco? Claro, ela trabalha, e é bom.
Tá tudo certo. Mas a função dela é na chuva. Por quê? Quando molha o pavimento, o que acontece? Por que escurece? Fenômeno de retroreflexão. Por que escurece? Porque forma uma camada de água, aquela água desvia a luz, lembra? Desvia a luz para outro lugar. E a luz que chega nas bolinhas, ela retroreflete para a água. Quando chega na água, ela manda para outro lugar. Por isso que você não vê. Entendeu? Então, a água ela tem o poder de refração. Aliás, a água tem 1,5 de refração. É basicamente a mesma do vidro. É a mesma do azeite. Por exemplo, se você colocar num pires um pouquinho de microesferas e você colocar um pouquinho de azeite, a microesfera simplesmente desaparece. Você não consegue ver. Porque elas têm o mesmo refração, ou seja, elas diminuem a luz, elas reduzem a velocidade da luz na mesma intensidade. É só uma curiosidade, tá? Então, a taxa só tem a função de retrorefletir a luz à noite na chuva. Só isso, tá bom? Então, vamos lá. As taxas, elas são formadas. São 9 tipos de taxa. São 9 tipos de taxa. Vocês vão entender por que 9, tá? Então, as taxas retrorefletivas são compostas, primeiro, conforme a norma BNT, de corpo. Então, o corpo da taxa, ela pode ser de resina, de poliéster, normalmente, né? Com resistência mínima de 15 mil quilos. Ela pode ser plástica, injetado, com resistência de até 15 mil quilos. Ou ela pode ser metálica, com resistência até 4 mil quilos. Essa daqui é tipo 1, tipo 2, tipo 3? Não. A gente está falando de corpo. Corpo da taxa. Não tem tipo. É A, B e C. Não tem número. Ok? Para vocês? É esses caras que existem. Metálico, plástico e resina. Aí depois vem um outro elemento. Lente. Vocês lembram quantas taxas eu falei que tinha? 9. Então vamos contando. Ali tinha 3, né? Então, vamos lá. Tipos de lente. Aí a gente vem com os tipos. Tipo 1, com refletivo sem revestimento antiabrasivo. Então, a taxa tipo 1 não é porque ela tem o corpo de resina ou o corpo de plástico ou metálico. É porque a lente não tem um componente antiabrasivo, tá bom? Então, eu posso ter a taxa tipo 1 de corpo plástico, metálico ou de resina, certo? Então, só aqui eu tenho 3 taxas. Tipo 2, a mesma coisa, só que com revestimento antiabrasivo. Beleza? É a mesma coisa, só que com revestimento antiabrasivo. Para que serve o revestimento antiabrasivo? Para poder ajudar na durabilidade. Porque o que bate lá na taxa que deixa ela opaca? Só o pneu? Por exemplo, vocês já viram taxa no bordo esquerdo que perde a retro com o tempo? E ela fica toda embaçada? O que acontece com ela? Um dia, se vocês puderem fazer o teste. Isso. Não, isso, areia. O que acontece? Se um dia vocês tiverem a oportunidade, tá? Se estiverem na beira da pista, tira seu sapato e fica com o pé aqui assim, ó. Só com o pé desnudo aqui. Você vai ver o tanto de areia que vem batendo no seu pé. Pim, 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 pim. E isso fica ali 24 horas por dia batendo na taxa. Então, é essa areinha que vai destruindo a taxa durante o tempo. Então, é bom que tenha um elemento antiabrasivo. Isso, ofuscando a retro, porque ela embaça a lente e acaba a retro, tá? Tipo 3, com o refletivo com revestimento antiabrasivo de material não vítreo. Vítreo 2. É isso. E com revestimento antiabrasivo face de vidro. Ele pode ser ele pode ser plástico com uma capa de vidro. Por que o vidro? Porque o vidro resiste muito mais às abrasividades dos pneus, isso, sei que lá, e das areinhas lá. Tá? Então, aqui nós temos taxa tipo 1, com corpo plástico, resinado e metálico. 2, plástico, metálico e resinado. 3, então, viu que nós temos 9 tipos de taxa? Aí tem uma aqui, você fala assim, pô, mas e aquela lá que tinha umas bolinhas assim que os caras falavam que era da Swarovski? Essa só um fabricante tinha no Brasil e ele não fabrica mais, portanto, ela ainda consta na norma da ABNT, mas você não tem mais como achar ela. Pode falar.
E tem um caso também que, quando eu estava no sistema Anchieta Imigrantes, lá tem aquela incrustada, que não tinha norma. Que não tinha norma, tá? Aguenta desaforo, que é uma beleza. Mas não tinha norma. Então, eu tinha entrado no CB16 e daí a gente viabilizou essa norma. E daí um pessoal fabricante de taxa vieram, não me bater, mas vieram crescer. Mas isso não é taxa. Eu falei, não, não é taxa. Então não pode ir na de taxa, não, vai ter que ter uma só para ela. Então, mas saiu, está lá. Então, deixa eu explicar para você sobre essa aqui. Então, existe isso também, né? Esse aqui é um dispositivo auxiliar na sinalização horizontal. Então, ele não é um dispositivo de uso obrigatório, como é a taxa. Ele pode ser usado? Pode, desde que você use uma taxa junto. Então, não faz sentido. Isso. Na verdade, não, a gente não pode ser leviano falando que não retroreflete, tá? Olha aqui, ele retroreflete sim, tá vendo? Olha lá, ó. Só que o que acontece além de ser baixo, você não consegue medir. Não existe o equipamento hoje para medir. A norma existe, mas ele foi meio que mudado de categoria, tá? Então você pode usá-lo, existe uma norma da ABNT para ele, mas só em casos específicos, onde tem autorização específica do órgão que tem a circunscrição sobre a via, que pode autorizar o uso sem o uso junto com a taxa, tá? Pelo contrário, tem que usar junto com a taxa. Quer falar? Um outro detalhe que a gente precisa prestar atenção é na ancoragem da taxa no pavimento. Porque a gente passa em muitas rodovias, você vê que um cidadão coloca uma taxa inclinada, pendurada no bordo, ou em cima da calçada, no meio-fio, enfim, ou na barreira de Gerson, por exemplo, né, que existe bastante. Quer dizer, a taxa não tem a mesma performance, porque a taxa também ela retroreflete. Então, você precisa de luz de retorno. Se você inclinar, tiver um corpo inclinado, a retrorefletância vai ser diferente. Quer dizer, você vai ter uma queda absurda de retrorefletância. Então, a performance do material depende muito da ancoragem, da aplicação no pavimento do elemento. Obrigado, doutor Pedro. Obrigado, Alfa. Então, seguindo aqui, a gente vai falar sobre isso que o doutor Pedro falou agora, que, aqui são os coeficientes mínimos, tá? De retorno de luz das taxas e as suas cores, respectivamente, tá? Só que, vou colocar uma aspas aqui para vocês, todos esses coeficientes, essas medições, hoje, só podem ser realizadas em laboratório, tá? Você não pode ir mais lá no trecho e medir a taxa. Quer dizer, você pode para a sua manutenção. Medir, tá legal e tal, mas não para condenar, tá? Então, você não pode ir lá e falar, essa daqui não presta mais ou não vale mais. Para quem está administrando a via, é uma boa, vai lá e mede, não tem problema nenhum. Mas, para um critério jurídico, para um critério de eliminação do produto, do mercado, só em laboratório. Pode falar. Mas se existe uma norma, se existe uma representância mínima, se existe um acidente, por exemplo, que o advogado pode fazer a revisão de toda a finalização, tem sim. Ele remove a taxa de lá e manda para o laboratório. Por isso que eu estou falando. Então, é feita no laboratório. Se é antes ou depois de aplicação, é outro papo, tá? Então, se houver alguma coisa assim, se remove a taxa de alguma maneira, leva-se para o laboratório, porque é o seguinte, aqui, isso aqui é muito importante, Esses ângulos, talvez você não consiga atingir na pista. Por isso que é esse o problema. O ângulo de observação e de entrada ali, de incidência, são muito diferentes e são muito tênues. Então, qualquer fragmento na rodovia pode tirar ele do lugar e te dar uma medição errada. Tá? Então, aí, falando disso, a gente vai falar de aplicação. Para aplicar elas, que é o assunto que o doutor Pedro falou aqui para a gente, nós temos dois tipos. Nós temos o adesivo químico, que com o adesivo químico cola, para ficar mais fácil. A cola química, o que ela faz?
ela interage com o cara de cima, que é a taxa, lembrando que é um sanduíche, né? Taxa, cola, pavimento. Então, ela interage quimicamente com o cara de cima e interage quimicamente com o cara de baixo. Alguém tem um exemplo de cola química? Isso. Cola de poliéster. Isso, poliéster. Então, o adesivo de poliéster é um adesivo químico, certo? Ele reage com o de cima e de baixo. Metacrílico, metilmetacrilato, reage com o de cima e reage com o de baixo, ok? E nós temos outro tipo de adesivo, que é o térmico. Nada mais é do que uma cola quente, tá? Então, a temperatura do adesivo vai fazer o contato quimicamente com a parte de cima, quimicamente com a parte de baixo. Agora, eu queria dar uma dica bem valiosa para vocês com relação à aplicação das taxas. A gente vai ver uns desenhos aqui, que já vou ter que colocar antes de qualquer coisa. Então, aqui, ó, independente do fabricante, qualquer coisa que tem aí, tá? Aqui nós temos o sanduíche, né? A gente tem a taxa, cola e pavimento, certo? Qual é o ideal? Qual é o melhor? Qual é o melhor adesivo para se colar uma taxa? Só do pavimento? Isso. Então, nós temos 3 produtos diferentes. E, às vezes, fabricantes diferentes. No caso da ECD, a gente fabrica tudo, só o pavimento que não, né? Mas calma, né? Calma. Então, gente, calma. O que acontece aqui, ó? Nós temos aqui, ó, esse exemplo é uma taxa plástica. A taxa plástica, por ordem normal, ela é uma taxa flexível, certo? Flexível. Aqui embaixo, a gente tem um pavimento flexível, certo? Então, entre um e o outro, a gente não pode colocar uma coisa rígida, certo? Se a gente colocar uma coisa rígida aqui no meio, o que vai acontecer? Ela vai se romper, ela vai quebrar. E é o maior erro que é cometido hoje por todos os órgãos, seja ele público, seja ele privado, seja ele qualquer que for. Por exemplo, se esse material for uma cola de poliéster, o que vai acontecer com esse cara aí? Se você pegar uma taxa, obviamente, você não vai conseguir flexionar ela, mas lembrando que um caminhão, cada pneu leva 2.000, 3.000 quilos. Então, ela é flexível não para a sua força, mas para a força do caminhão, sim. Então, quando passa um caminhão, ela vai expandir e vai formar conforme vai estar o peso em cima dela. O pavimento embaixo também vai se mexer. O que vai acontecer com o objeto duro aqui no meio? Vai se romper. Então, ele vai quebrar e vai sair. Então, eu tenho aqui uma taxa maravilhosa, eu tenho um pavimento maravilhoso e tenho um adesivo baratinho. Que é baratinho. Poxa, pensa bem, eu vou colocar 1.000 taxas vezes 110 gramas, vezes... Putz, vai ficar caro o metacrílico, vamos colocar esse. Ó, seu erro aí. Você pode perder o pavimento e pode perder a... Por que você pode perder o pavimento? Porque você faz um furo lá e aquilo lá infiltra água. Não vai te dar problema agora, mas vai te dar futuramente. Então, qual que é a melhor solução? Taxa dura, cola dura, pavimento duro. Taxa mole, pavimento mole, cola mole. Todo mundo tem que interagir. Cara, mas eu preciso... Mas, pô, cola mole é caro, metacrílico, né? Pô, vou colocar metacrílico em tudo. Olha, seja inteligente, cara. Vou dar uma dica aqui para vocês. Guarda, tá gravando aí, né? Guarda essa dica aqui. Faixas 1, 2 e 3. Bordo direito, bordo esquerdo. Bordo direito, o que eu preciso? Não preciso de muita força, né? Talvez um seccionado, alguma coisa, mas no bordo direito eu não preciso de muito. Ninguém passa muito lá em cima. Mas, no eixo 2, eu preciso de um negócio bom. Quem que eu ponho lá? Metálico. É só um exemplo, tá? Aqui onde passam os carros, o que eu ponho lá? Plástico. E lá no bordo esquerdo, o que eu ponho lá? Resina. Lá eu posso colocar resina dura, cola dura e pavimento mole. Porque ninguém passa em cima, é bordo esquerdo, cara. Pode ser. Pode ser, por que não? Pode ser. Você evita até de fazer o furo. Pode ser, é só um exemplo. Mas qual é o grande problema dessa solução toda que eu dei?
Trabalho, cara. Dá muito trabalho e ninguém quer trabalhar. Ninguém quer esse trabalho. Então, o que acontece? Coloca tudo errado mesmo. E depois a gente faz de novo. Não é? Então, assim, é uma brincadeira entre a gente aqui, mas só para a gente entender, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa combinar os 3 caras, tá? Sempre combinar. Não adianta, não tem fórmula mágica aqui. Não tem uma, põe esse daqui, que esse aqui dura muito. Depende. A taxa de poliéster, ela pode durar muito. Ou pode não durar nada. A taxa de alumínio pode durar muito, ou pode não durar nada. É tudo gestão, tá? Mas só que a gente precisa pensar nisso. Ok, gente? Beleza até aqui? Então, aqui só alguns exemplos de como a gente deve aplicar. Aqui um exemplo mais de frente e eu vou mostrar um mais de cima. Por que eu devo fazer a instalação da taxa neste formato aqui? O Torpedo estava falando isso agora mesmo. Por que tem que fazer nesse formato aqui? Como que é o nome disso aqui no jargão popular? Ovinho frito, não é? Não parece um ovinho frito? Então, instalação... É brincadeira, mas pega isso. Ó. Instalação de taxa tem que ser ovinho frito. Por quê? Você tem que ter todos os cantos preenchidos. Se qualquer um desses cantos não tiver preenchido, olha o que vai acontecer. Se qualquer um desses cantos não tiver preenchido, ele vai pisar ali, vai pisar, ele vai soltar, e em um momento vai soltar. Ele pode só soltar e cair do lado da pista. Ele pode soltar e cair no para-brisa de um carro. Ele pode se soltar e dar na cara do motorista, do motoqueiro. E aí? É você que sabe. Você entendeu? Então, assim, entendimento se tem, conhecimento se tem. Agora, a prática é com a gente, né? Tá? Então, é só para a gente entender como funciona. Então, corpo, lente, adesivo e pavimento, ok? Faz uma combinação legalzinha de todos. Qualquer dúvida, se vocês quiserem de gestão, depois a gente bate um papo, não tem problema, tá bom? E é isso, falando um pouquinho de taxa. Tenho 20 minutos. E agora eu vou falar rapidamente sobre um elemento aqui que é importante da gente falar. Vou sair do solo agora e ir lá para cima, sair do horizontal, falar um pouquinho do vertical, falar um pouquinho sobre os pórticos e semipórticos. O que é um pórtico, um semipórtico ou um suporte para placas? Ó, então, nada mais é do que uma estrutura metálica que é usada para segurar alguma coisa, seja um painel de mensagem variável, uma placa, algum informativo, alguma coisa nesse sentido. Tá, mas eu posso colocar qualquer coisa lá, como que faz? Eu posso falar com o Zezinho lá o serralheiro? O Zezinho Serralheiro é bom, né? Ele aparece bastante por aí. Vocês têm problema com o Zezinho Serralheiro? Tem? Tem, Rick? O Zezinho Serralheiro? Não, né? O seu setor não tem, né? Mas no setor de pórticos e semipórticos a gente pode ter. Tá? Então, todos os suportes, pórticos, treliças, semipórticos, braço projetado, tudo tem norma, gente. Tudo é normalizado, tudo tem informações para que ele possa ser fiscalizado ou cobrado, né? Para quem está comprando, compra de acordo com o que está normalizado. Por que ele tem que estar normalizado? Primeiro, porque é um negócio padronizado. Segundo, está dentro de um projeto. Você não coloca um pórtico e depois decide o que você vai colocar nele. Você já sabe o que você vai colocar antes. Porque toda a estrutura que segura uma placa, lembra-se que a placa é tipo uma vela de um barco, né? Então, todo o vento, toda a carga de vento vai ali. Você tem que entender que uma plaquinha desta aqui suporta uma carga de vento e uma placona grandona suporta uma carga grande. E para quem nunca viu, tem gente talvez que nunca tenha visto, uma placa aérea no chão, ela é gigantesca. Ela é pequenininha lá em cima, é um tamanhozinho normal. Na hora que ela está no chão, só a altura dela é 4 metros. Então, tem placas de 4 metros de altura por 20 de extensão. Você imagina a pancada de vento que isso sofre. Você imagina a força que isso vai para a estrutura metálica. Então, por isso que precisa ser tudo certinho, laudado, normalizado. Tem norma para tudo, para o aço. Tem norma de vento, véio. Tem norma de vento. Entendeu? Então, assim, as informações estão todas lá. Já caiu placa do trecho de vocês? Não precisa contar, mas internamente você fala, porra, aquele trecho caiu, aquela porra daquela placa, eu lembro, cara, uma vez.
Entendeu? Isso não pode acontecer. Mas não pode acontecer porque caiu a placa e você perdeu o ativo? Não, porque aquela placa pode matar alguém. A gente está aqui falando de segurança, cara. Não estou aqui falando de placa. Eu não estou aqui vendendo pórtico para você. Eu estou falando que você precisa de um produto que tenha norma. Entendeu? É isso. Vamos lá. Então, aqui, ó, para suportes, nós temos essas 3 normas aqui. Ó. Olha lá, suportes metálicos em aço, suporte de material polimérico reciclado e suporte metálico em aço para placas e projeto de implantação. Aqui já é o projeto e a implantação. Tirou? Deu certo? Próximo. Pórticos. Nós temos aqui, ó, pórticos e semipórticos em caso por imersão. Pórticos e semipórticos, projeto e montagem. Ou seja, existe uma norma para o projeto e existe uma norma para o produto. Tem tudo, cara. Não precisa, você não precisa ser o expert, né? Tá lá, cara, é só exigir aquilo e pronto, não tem muita conversa. E mediante tudo isso aqui, tem um produto novo que a gente normalizou o ano passado, que chama-se bandeira cônica, popularmente, mas o nome dela na norma é bandeira cônica contínua cilíndrica para placas e grupo focal semafórico. Complicado, não é? Não. Isso aí, trocando em palavras menores, é um portiquinho menor que você pode colocar em locais que te traz... Tem tudo normalizado, tudo bonitinho, tudo certinho, que você talvez não tenha espaço, que você não vai colocar uma placa muito grande. Ele tem avanço de até 6 metros, pode colocar placa de até 4,7 metros. E não tem a metade da estrutura física de um semipórtico e o custo também. Tá? Então, aqui nós temos algumas informações sobre eles, toda informação de dentro da norma. Tá? Então, nós temos 3 tipos. Nós temos a bandeira cônica tipo 1. Se eu não me engano, é 3,4 a placa da bandeira cônica. É, 2 por 1,20. Dá quase 3 metros quadrados. Aí nós temos a bandeira cônica tipo 2. Ó, lembra que eu estou falando de um produto que você pode colocar casado com placas e com conjunto semafórico. Então, isso vale, talvez, para alguma vicinal, algum local que vocês podem atender, para a área urbana e para rodovias de VDM mais baixo. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um braço que para os 2 lados. A grande vantagem desse cara, aqui tem uma foto aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. A grande vantagem dele. Ele pode ser implantado tanto com estrutura, ou ele pode ser implantado engastado, aí vai depender do projeto. Tá? E nós temos aqui uma bandeira cônica giratória. Por que giratória? Existem trechos, locais ou avenidas que demandam, às vezes, passagem de cargas especiais, ou alegorias que nem tem em São Paulo, ou incidência de manutenção em algum lugar que tem um veículo maior. Então, você não precisa remover a placa. Lembra-se, vamos pensar no carnaval aqui a gente saiu do carnaval agora. Vai passar os carros alegóricos aqui, a gente precisa remover aquela sinalização. Passaram aqueles carros, a informação que a gente tirou não está mais lá. Ou a gente depende de colocar um painel de mensagem, ou a gente depende de voltar lá para a placa de novo. Sabendo que a semana que vem aquele cara vai sair de lá de novo. Então, nós desenvolvemos um produto que ele é giratório. Então, o que acontece? O caminhão vai passar, alguma coisa vai passar, ó, você tira lá, abre a passagem, cancela. Ele passou, você volta. 1 ou 2 pessoas, no máximo, já conseguem fazer esse movimento, facilitando a vida, facilitando o trânsito. A informação ainda vai continuar lá. Uma dúvida. Tem uma relação, né, do tamanho da placa para o tipo da rodovia, tipo 1, 2, 3, né? Tem isso, não tem? Porque, às vezes, quando você vê umas rodovias com umas plaquinhas pequenininhas aéreas, que tem, não tem? Ó, na verdade, assim, ó, não sei se vocês entenderam a pergunta do Álvaro, é assim, se tem uma relação entre o tamanho da rodovia e as coisas com o tamanho da placa. Tem, óbvio que tem, né? Então, as rodovias de classe 0 e 1,
o tamanho da placa, a mínima, por exemplo, é de 1,20 m, que são as regulamentações de advertência. E as placas aéreas, o tamanho dela é de acordo com o tamanho da letra. A letra para rodovias de classe 0 e 1 é de 350. Não, sim. Então, assim, a rodovia de classe 0 e 1 já tem a velocidade de projeto de maior de 100 km por hora. Tá? Então, assim, rodovias de classe 1 e 0, elas já têm tamanho de 1,20 m e, em cima, a letra é de 350 milímetros. E aí depende do que você vai escrever. Sim. Sim, é a classe. Então, a classe da via, entenda, a classe da rodovia, ela já diz a velocidade, tá? Então, velocidade, por exemplo, uma rodovia de velocidade máxima de 80 por hora é de classe 1B. Então, ela já não entra nas classes de tamanhos maiores, tá? Então, a velocidade é realmente o ponto final do negócio, mas a classe já determina isso, tá? E aí, o que acontece? Aí vai do tamanho da informação. Então, a letra é 350, então você tem um espaçamento para cima e para baixo, e o tamanho dela. Aí é o que vai determinar. Em rodovias de classe menor, classe 1B, 2, aí são rodovias vicinais com VDM de até 3.000 ou 6.000 veículos. Na verdade, o tamanho da fonte ela depende hoje até do tipo do sinal. Então, para placas indicativas, você tem um tamanho mínimo, para placas de distância é outro. O último manual do CONTRAN, ele atualizou essas definições. Então, o tamanho da fonte depende do tipo da placa e da velocidade regulamentada para a via. Então, ficou bem complexo agora o processo. Ficou mais difícil dos gatinhos para o meio do caminho aí. Aí tem que ser um profissional gabaritado aí. Por isso, a obrigatoriedade de se ter um projeto de uma empresa que faça isso de maneira adequada. Então, aqui alguns exemplos para vocês, tá? Das bandeiras implantadas. Você pode ver que são provavelmente rodovias de classe 1B. Tá vendo? Então, você tem uma informação com um tamanho de letra compatível e a placa máxima até 4,70 m. Tá? Então, é bem usual, o formato dela foge da fiação normal. Tá? Então, o pórtico normalmente já vai lá até 6 metros e pouco, o que já atrapalha um pouco. E se você for desviar um pórtico de uma fiação, quem anda por São Paulo nas marginais, tem uns pórticos lá que divide, mas aí você sabe que fica um pouquinho mais caro. Um percentualzinho só, mas fica. Muito mais. Então, é muito mais trabalhoso de você fazer e você pode usar um produto desse que hoje é normalizado. Tá? Então, aqui nós temos os exemplos práticos de instalação e conforme os desenhos da norma. Aqui é da marginal que eu falei. Se eu não me engano, aqui mais para frente tem o pórtico que eu falei. Então, aqui nós temos o uso dentro dos municípios, dentro da cidade, na saída de rodovias e em rodovias, embora a velocidade não seja alta, aqui você tem 7 faixas, 8 faixas de rolamento, tá? Que é as marginais Pinheiros e Tietê. Beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Desculpa se eu não ultrapassei o horário.